E aí, meu povo, tudo bem? Espero que vocês tenham curtido o carnaval, que tenham perdido juízo ainda não tenham encontrado, que vai encontrar só lá pra Páscoa, que fique até lá alucinado, não sabendo aonde você está. E eu tô gravando esse vídeo às 10 da noite, eu vou tentar fazer ele mais curto, porque já tá tarde. Eu não gravei mais tarde no final da rodada da Champions dessa semana, porque eu tava no cinema, então não deu pra mim assistir o jogo ao vivo. Eu cheguei em casa e eu fui assistir o jogo, eu fiquei assistindo e fui terminar de assistir agora, porque eu cheguei, descansei, eu fui na padaria ainda comprar pão, que o pão tinha acabado. Tô, tô gravando esse vídeo só às 10 da noite, então eu vou tentar fazer ele mais breve, o mais curto possível. E eu vou falar dos jogos que vocês viram aí no título, começando pelo Real Madrid, que é o jogo que eu menos lembro, que eu tive que escrever, porque eu sabia que eu não ia lembrar, eu conheço, minha memória. E então, começando pelo Real Madrid, foi um jogo muito mais pro Leipzig. Se o Leipzig tivesse saído com uma vitória na Red Bull Arena, não seria nenhum mistério. Produziu para sair com a vitória, não saiu com a vitória porque o Lunin fez grandes defesas, fez 9 defesas, foi 9 chutes ao gol do Leipzig durante toda a partida, e o Lunin fez grandes defesas durante todo o jogo, algumas mais difíceis que a outra, algumas mais elásticas do que a outra, mas todas boas defesas. Parece que o Real Madrid realmente achou um bom goleiro reserva, que vai conseguir segurar a bronca até o Courtois voltar de lesão, que não parecia que era o Kepa, não era clubes que tinham essa... O Real Madrid não tinha tanta confiança assim no Kepa, e eu particularmente também não. Eu acho que nem o Chelsea, que era o clube anterior dele, tinha. Ele foi, teve a confiança mesmo quando estava no Bilbao, no Atlético Bilbao, antes de ir pro Chelsea. Depois ele foi um goleiro bem contestável, mas, voltando ao jogo, foi uma partida bem difícil pro Real Madrid, principalmente no começo, que tomou muito apavoro, tomou muito sufoco, principalmente ali durante uns 20, 30 minutos do primeiro tempo, que foi uma abafa total do Leipzig. Foi incrível que o Leipzig não tenha conseguido sair com um gol nesse momento, não conseguiu fazer gol justamente por causa do Lunin. E logo no começo do jogo teve várias chances que o Leipzig estava chegando, teve também o gol anulado, que daqui a pouco eu falo mais do gol, mas foi um primeiro tempo muito ruim do Real Madrid. O Real Madrid não conseguiu trocar muito passe, estava errando muito passe no começo do jogo, até uns 15 minutos, não parava de errar passe. Até o Kroos, que é um jogador que não costuma errar, estava errando bastante. O Kroos não é de errar, é muito difícil que o Kroos é. Mesmo assim, ele também estava errando, porque estava tendo que arriscar mais, porque a pressão do Leipzig estava dando muito certo, estava mordendo muito em cima, estava avançando bem as suas linhas de marcação, e por isso o Real Madrid não conseguiu sair muito. Teve alguns contra-ataques, alguns outros, mas que não resultou em nada. Em geral, foi um primeiro tempo muito mais pro Leipzig, com muita mais finalização do Leipzig. O Real Madrid não conseguiu realmente fazer muita coisa. E falando sobre o gol anulado, eu acho que foi bem anulado, porque por mais que o defensor, que o Hendricks, né? Foi o Hendricks, se eu bem me lembro. Por mais que o Hendricks não tenha encostado no Lunin com tanta força, não tenha empurrado ele com tanta força a ponto de deslocar ele estava ali para atrapalhar. Ele fez o papel de atrapalhar, e na regra diz que isso ele está interferindo na jogada, e como ele estava impedido, logicamente ele estava atrapalhando o goleiro. Então eu acho, na minha opinião, que foi bem anulado o gol. Realmente eu acho que foi uma boa marcação de campo. Inclusive, eu não acho que o juiz, falando do juiz, eu não acho que o Bandeirinha tenha pensado que foi o Hendricks que estava impedido. Eu acho que ele realmente pensou que era o Cesco, mas, como já dizem, ele escreveu certo por linhas tortas e acabou dando certo no final das contas, porque realmente foi um gol bem anulado, mas eu não acho que tenha sido pelo motivo certo do Bandeirinha. Eu acho que o Bandeirinha deu mais sorte que juízo nessa. Teve mais sorte que juízo. E aí, voltando pro segundo tempo... Ah, não, ainda no primeiro tempo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito faltoso. Até o Marco Rose, treinador do RB, tomou um amarelo por reclamar que o Real Madrid não tinha parado naquele lance que o... Quem que caiu? Deixa eu ver. Que tinha sido o Openda. O Openda, no lance que o Openda caiu no chão.
o Marco Rose reclamou bastante que o Real Madrid não tinha parado o ataque para prestar atendimento pro Openda. E mais à frente no jogo teve uma outra situação parecida com o Brahim Dias, que o Brahim Dias simplesmente desiste da jogada porque ele sentiu a coxa e mais um problema pro Real Madrid físico. Tá bem complicado pro Real Madrid essa temporada em questão de lesão mesmo. Tem muitos jogadores fora, muitos jogadores que estão ficando lesionados por muito tempo, como é o Militão e o Courtois. Alguns outros jogadores vêm tendo lesões mais picotadas, como o Bellingham, que tinha acabado de voltar de uma lesão no ombro, agora já saiu no final de semana passado, no jogo contra o Girona. Também saiu lesionado. Então o departamento médico do Real Madrid está tendo que trabalhar bastante essa temporada. Não está sendo uma temporada fácil fisicamente para o Real Madrid. E o Carlo Ancelotti está tendo que improvisar muitos jogadores em posições que eles não costumam jogar. Por exemplo, o Camavinga, por boa parte da temporada passada e um pouquinho dessa, fez alguns jogos de lateral esquerdo. O Tchouaméni tá jogando de zagueiro atualmente, porque não tem mais zagueiro, tem o Nacho e o resto tá lesionado, tanto o Militão quanto o Rudiger. Então o Tchouaméni tá tendo que quebrar um galho ali. E durante esse primeiro tempo, que foi muito faltoso, eu acho que o juiz flertou com perder a mão do jogo, flertou com não ter o controle mais, não ter mais o equilíbrio. E foi um pouco perigoso pro juiz, porque num jogo de Champions League, o juiz tem que ser mais firme, tem que saber mais do que tá fazendo, tem que ser mais incisivo. Mas no segundo tempo voltou uma disputa pegada, normal. Parece que os dois times se acalmaram no intervalo, voltaram mais calmos, mesmo que ainda com bastante faltas. Teve mais de 30 faltas no jogo, 12 pro Leipzig, eu acho, e 13 pro Real Madrid, se eu não estou enganado, se eu me lembro de cabeça. E aí, na volta do segundo tempo, bem no começo, ali pros 48, 49 minutos, o Brahim Dias faz o golaço dele, que tentaram derrubar ele de todo jeito. Ele quase cai, mesmo assim ele continua jogando e ele fez um golaço realmente, que deu a vitória pro Real Madrid nesse jogo. Mas, como eu falei, ele saiu lesionado depois e teve que entrar o Lucas Vázquez no lugar dele, que cai bem o nível, mas e depois disso o Real Madrid ainda tomou muito aperto com a entrada principalmente do Aidara. O Leipzig melhorou muito, começou a chegar muito e o próprio Haidara deu um belo chute que, mais uma vez, o Lunin foi buscar, fez uma grande defesa e foi uma apresentação notória do Lunin na partida, que pra mim poderia facilmente ter ganhado o melhor jogo. Quem ganhou foi o Brahim, por causa do gol. Tá tudo bem, eu entendo a escolha do Brahim Dias como o melhor, mas eu acho que eu daria o prêmio pro Lunin, porque realmente fechou o gol. Não passava nem o Wi-Fi dele ontem, no momento que eu tô gravando o vídeo, né? Faltando uns 20 minutos, depois que o Hendrix foi o Simakan tomou um amarelo. O Leipzig ficou com bastante medo de tomar contra-ataque, não tentou subir tanto, foi mais ou menos ali para perto dos 20 minutos finais, ali pro 70 do segundo tempo. O Leipzig não tentou subir muito porque o Simakan já estava com amarelo, e se o Simakan tivesse que correr com o Vinícius Júnior habilidoso do jeito que ele é, tinha muita chance do Leipzig ficar com um a menos e chances também do Real Madrid aumentar o placar, isso aumentando o prejuízo, que já é muito grande, se tratando de Real Madrid jogando no Santiago Bernabéu, que é onde vai acontecer o jogo da próxima rodada entre esses dois times. 1-0 já é um placar bem complicado para o Leipzig, visto que vai jogar no Bernabéu. Então o Leipzig nos últimos 20 minutos não subiu tanto, teve algumas boas oportunidades, mas ficou meio que por aí. O jogo, depois do cartão de Simakan, o Leipzig preferiu não se expor, por motivos óbvios. E logo após o cartão de Simakan, como eu falei, o Haidar entrou e fez o que fez. Deu um chute perigoso, deu um bom passe que o Lunin
para finalização do Dani Olmo, se eu não estou enganado, que o Lunin também pegou. E depois disso teve a polêmica. Não foi polêmica, não foi tão polêmica assim quanto o gol anulado, que eu já disse que eu concordo com a anulação do gol. Mas o Haidara também protagonizou a cena com o Brahim Dias, que o Brahim Dias sai lesionado. O Haidara não parou pra jogar, ele não quis saber, ele continuou jogando. Tá tudo bem, tá no direito dele, porque o juiz também não parou, então ele também não tem que parar. Eu acho que foi mais erro do juiz, porque era o juiz que tinha que ter parado, tinha que ter visto, entendido que o Brahim Dias desistiu da jogada porque sentiu a panturrilha, sentiu a perna e não conseguiu, por causa de lesão, ter parado o jogo. Eu não acho que o Haidara tenha feito certo. Faltou empatia? Faltou, mas o juiz não optou, então não tem por que parar também. E sobre o jogo do Real Madrid é isso, então vou falar sobre o jogo agora, sobre o jogo do Bayern de Munique, que eu acabei de assistir, e foi um primeiro tempo, um jogo todo meio abaixo do Bayern de Munique, muito melhor do que do jogo contra o Bayer Leverkusen, realmente foi um jogo. Se o Bayern de hoje joga contra o Bayern do Leverkusen, contra o Bayern de Munique, que jogou contra o Leverkusen no final de semana, esse Bayern de Munique passa o trator, porque o Bayern de Munique foi um time totalmente vendido em campo contra o Leverkusen. Nesse jogou melhor, mas mesmo assim ainda é muito pouco se o Bayern de Munique quiser almejar um título. Hoje eu não considero ele mais como um dos favoritos a título na Champions League, por tudo que ele vem jogando, porque tá jogando realmente muito mal. Além do atropelo do Leverkusen, essa segunda derrota seguida agora dele contra a Lazio, que o Immobile fez um gol de pênalti, que foi um pênalti muito desnecessário do Upamecano, pelo menos. E ia começar com o Upamecano, que eu não sei se ele devia ser titular nessa zaga, tendo o De Ligt no banco. O De Ligt, uns podem dizer que sim, que o De Ligt é um reserva de luxo, mas eu acho que o De Ligt tem mais qualidade do que o Upamecano para fechar essa zaga, junto com o outro zagueiro, que agora eu esqueci o nome. Olha que legal. Eu realmente esqueci. Mas o Aaron Bayer também, com alguns desfalques bem importantes, como o Davis, e não tinha jogadores de lado, do lado esquerdo, que eram o Gnabry e o Coman, que também estavam lesionados. Mas mesmo assim, colocar o Musiala lá, e o Musiala, pra mim, foi o destaque do Bayern de Munique, foi quem mais tentou arranjar jogadas, foi quem tentou ser mais efetivo, quem tentou arrastar o Bayern de Munique mais vezes pro ataque. Ele realmente é muito bom. Se ele quiser, ele faz uma carreira toda no Bayern de Munique, porque esse garoto é muito bom, já é alemão, tá habituado, é da base. Se ele quiser ficar lá pra vida toda, ele fica, porque é bem óbvio que o Bayern de Munique vai querer, porque é um jogador totalmente capacitado. E falando do Tuchel, eu acho que o Tuchel tem tido algumas falhas com escalação, porque mesmo que tenha alguns desfalques, eu não acho que é normal o Bayern de Munique jogar desse jeito, mesmo com desfalques como Coman, Gnabry ou Davis. Eu não acho que seria normal pro Bayern de Munique jogar desse jeito, mesmo que hoje tenha jogado melhor ainda. Foi um futebol muito fraco do Bayern de Munique comparado com o que o próprio tinha apresentado nas temporadas passadas, principalmente em 2020, quando ele foi aquele super Bayern, aquele super agosto da Super Champions League do primeiro ano de pandemia. E aquele Bayern de Munique contra o Bayern de Munique de hoje simplesmente passaria por cima, amassaria, e é os mesmos jogadores basicamente, não teve muita mudança no elenco, não teve muita troca de jogadores. O Lewandowski foi pro Barcelona, mas chegou o Kane, que também é muito bom, já tem muitas participações em gols essa temporada, ele tá com 7 participações em gols. Nessa Champions League são 4 gols, 3 assistências, e ele é o destaque do Bayern de Munique, não nesse jogo, mas na temporada, porque ele tá jogando muito bem. Mas os companheiros em volta dele não estão ajudando. Eu não sei o que está acontecendo com o Bayern de Munique, porque é uma temporada muito abaixo, principalmente dentro da Alemanha, que foi eliminado da Pokal por um time da terceira divisão, e logo no começo da temporada perdeu o título da Supercopa pro Leipzig. E eu não sei o que está acontecendo com esse Bayern de Munique, porque realmente eu esperava mais desse time, por todas as peças que tem, pela soberania que tem e pelo estilo de jogo que tem.
Eu não sei até que ponto é um problema anímico do time, que os jogadores não estão animados para jogar, não estão se sentindo motivados, ou até que ponto é problema do Tuchel, que não tá escalando direito, não tá confiando tanto assim nos seus jogadores, não tá explicando bem o que ele quer dentro de campo deles, porque no papel todo treinador vai ganhar do outro, porque são estudos, mas no campo é muito diferente. Eu não sei se os jogadores não estão entendendo a ideia do Tuchel, se não estão comprando, ou se o Tuchel que está explicando mal. Mas é uma temporada realmente muito abaixo do Bayern de Munique, que faz tempo que não tem uma temporada tão abaixo assim. A última vez que o Bayern de Munique não ganhou um título foi em 2011, ou seja, já faz 13 anos, vai fazer 13 anos. É muito tempo que o Bayern de Munique não fecha uma temporada sem um título, e nessa temporada pode ficar sem o alemão, porque o Leverkusen está jogando muito bem, não tem competições europeias para atrapalhar ele, e na Champions League já está meio campegando, saiu perdendo para Lazio em casa com o gol do Thierry Immobile, com um pênalti bobo do Pamecano, que eu já falei, e vai ter que buscar na Alemanha, vai ter que buscar na Allianz Arena. Eu acredito que é um time que tem forças para conseguir virar o jogo, para conseguir fazer 2, 3, 4 na Lazio, que também está bem fragilizada essa temporada, está em nono no campeonato italiano, por exemplo, ou seja, não é uma melhor Lazio, mesmo que sejam os mesmos jogadores no elenco da temporada passada. É uma Lazio ainda até esse momento da temporada bem fragilizada, e mesmo assim o Bayern de Munique não conseguiu vencer. Até tentou esse jogo, tentou mais do que no jogo do Leverkusen, conseguiu executar mais coisas, mas mesmo assim os dois times ainda sem muitas finalizações no gol. O Neuer e o Pavlovic, o goleiro da Lazio, não trabalharam muito, não tiveram muitos trabalhos, não tiveram que fazer grandes defesas, que nem foi no jogo de ontem entre Real Madrid e Leipzig, que o Lunin brilhou. Talvez, eu acho que seria justo até ele ser o melhor jogador da rodada, a depender dos jogos da semana que vem. E pro Bayern de Munique, eu acho que não é um dos piores resultados, visto que jogou fora de casa e que ainda tem força para recuperar, mas é um resultado ruim, no mínimo, porque é um time muito forte que tinha a obrigação, pelos jogadores no elenco e pelo poderio que tem, tinha a obrigação de ganhar de uma Lazio que já está fragilizada na temporada. E talvez nem se classifique para a próxima Champions League da próxima temporada, porque está muito atrás. Não sei se dá para eles chegarem, talvez dê. Talvez se abrir a quarta vaga para a Itália por meio da Internazionale ou do Napoli, que pega o Barcelona semana que vem, mas o Napoli eu já acho mais difícil. O Internazionale, que vem sim jogando muito bem, pode ser mais uma finalista esse ano, pelo segundo ano consecutivo, pode ser finalista. Se a Lazio não pegar no tranco, eu acho que não se classifica para a próxima temporada, nem se a Internazionale for campeã e abrir uma quarta vaga. E o Bayern de Munique, de qualquer jeito, vai estar na Champions League. É muito difícil que o Bayern de Munique seja ultrapassado pelo terceiro colocado da Bundesliga. Provavelmente vai terminar em segundo esse ano, sem título, porque as Copas já foi eliminado pelo Leipzig e pelo time da terceira divisão na Alemanha. E o Bayer Leverkusen tá muito bem, obrigado. E é isso que deu pra sentir nesse jogo. Uma Lazio muito fragilizada, porém corajosa, e um Bayern de Munique já desmoralizado, sem conseguir criar muito, sem conseguir agredir muito, sem ser aquele rolo compressor que o Bayern foi algumas temporadas atrás. E ficou barato pro Bayern de Munique, mas também ficou barato para a Internazionale, porque foi um jogo de lá e cá, ambos times podiam ter feito gol, o Bayern podia ter empatado, e eu acho que a Lazio também teve capacidade para ampliar, mesmo depois que o Pamecano expulso, mas ficou 1-0, é um resultado ainda muito aberto, é um jogo muito aberto,
Óbvio que o favorito ainda é o Bayern, não se deve duvidar de um Bayern de Munique, com todos os jogadores que tem. Mas é uma temporada bem esquisita. E se continuar desse jeito, eu não me surpreenderia se a Lazio chega na Allianz Arena e segura um 0-0 ou faz outro 1-0 bem apertado contra o Bayern de Munique e se classifica. Mas eu acho que a Lazio já tá chegando no seu limite da temporada. Eu acho que o limite da Lazio é esse jogo aí. Eu não acho que o limite do Bayern seja esse jogo. Mas se continuar desse jeito, tem possibilidade do Bayern de Munique ficar de fora logo nessas oitavas. O vídeo de hoje é isso. Muito obrigado por você que assistiu. Até a próxima.